Muito bem, olá você que está me assistindo, seja muito bem-vindo a mais um dos nossos vídeos. Vamos dar continuidade ao nosso estudo sobre problemas de otimização. No vídeo de agora, então, nós vamos minimizar o custo de construção de um container em formato retangular, né? No vídeo anterior, nós já fizemos algo parecido com isso, só que era uma lata cilíndrica, né? E naquele exercício, a lata era toda ela construída com o mesmo material, então, ou seja, todo o material tinha o mesmo custo. Agora não, nesse exercício agora vai haver uma diferença de custo entre o fundo do container e as laterais do container. Beleza? Vamos lá? Bom, esse exercício ele foi retirado do livro do Stewart, né, do livro de cálculo do Stewart, na sua sétima edição, né? Só relembrando aqui, né, se você tem uma função contínua e C um número crítico, né? Se para todos os números menores do que C, a f' de x é maior do que zero, e para todo x maior que c, a f' é menor que zero, então a sua função ela tem um máximo absoluto nesse C aqui, né? F de C vai ser um valor de máximo absoluto. E de outro modo, né, se para todo x menor que c a derivada é menor que zero e para todo x maior que zero a derivada é positiva, então o c acaba, nesse número c, a sua função acaba tendo um valor de mínimo absoluto, ou seja, f de c é o valor de mínimo absoluto da sua função. Vamos então ao exemplo, né? Um container para estocagem em formato retangular, com uma tampa aberta, deve ter volume de 10 metros cúbicos. Então você tem um container, ele é retangular, ele não tem tampa e o seu volume é de 10 metros cúbicos. O comprimento da sua base é o dobro da sua largura. O material da base custa 10 moedas, né? Custa, sei lá, 10 reais por metro quadrado. E o material para os lados custa 6 moedas por metro quadrado, né? Então, eu só coloquei os números aqui porque eles realmente não importam se é dólares, reais, etc. Aí está pedindo para encontrar o custo dos materiais para que deixe o container mais barato, tá? Então, as laterais do nosso container custam 6 moedas por metro quadrado, o fundo ele custa 10 moedas por metro quadrado. Uma informação que parece ser irrelevante, mas ela não vai ser, é que a base, o comprimento da base é o dobro da largura. Essa é uma informação importante e também que o seu volume é de 10 metros cúbicos. Vamos introduzir então as variáveis que aparecem aqui, né? Aparecem a largura, que nós vamos chamar de x, aparece o comprimento, que nós vamos chamar de y, e aparece a altura do container, que nós vamos chamar de z. Todas essas medidas elas estão dadas em metros. Nós também temos a área total do container, que nós vamos chamar de A. Não sei se isso vai ser muito... Não, isso não vai ser muito útil, mas enfim. E V vai ser o volume do nosso container. E aqui nós temos um pequeno esboço do que é que nós queremos, né? Do que é que nós temos, né? Então, o container retangular. Aqui está a largura mede x. Aqui está o y, que é o comprimento. E aqui está a altura do nosso container. E ele não tem tampa. Essa também é uma informação importante. Tá? Bom, com essa notação estabelecida, né, lembra que o comprimento da base é o dobro da largura? O comprimento nós chamamos de y, né? E a largura nós chamamos de x, né? Então esse y é 2 vezes x. Essa é uma informação importante. E, portanto, quem que vai ser o volume? Lembra que é o volume de um paralelepípedo, né? Ele tem formato retangular, né? Então o volume dele é o produto da largura pelo comprimento e pela altura. Ou seja, vai ser x vezes 2x vezes z. Mas nós sabemos da informação que é dada pelo exercício, que o volume é 10. Né? Então, 10 vai ser igual a 2x² vezes z, e, portanto, eu posso escrever a altura desse nosso retângulo em função de x também. E ela vai ser 5 sobre x ao quadrado. Com isso, o comprimento e a altura, essas duas medidas, elas ficam também em função da largura de x, da largura x, né, do nosso container. E aí nós temos esta representação que está em tela aqui, né? O comprimento vai ser 2x, a largura vai ser x e a altura vai ser 5 sobre x ao quadrado. Beleza?
Bem, como é que nós vamos calcular o custo da base desse container? Ele, obviamente, é a área da base, vezes o custo por metro quadrado. O custo por metro quadrado é 10 moedas, né? E qual vai ser a área da base? A área da base dele é o comprimento pela largura. Isso vai ser 2x que multiplica x vezes 10, que é o custo por metro quadrado. Isso vai nos dar, então, um custo só da base, só a base vai custar 20x ao quadrado. Beleza? Já o custo lateral, o custo das laterais do nosso container, vai ser igual à área lateral vezes 6. Por que 6? Porque a lateral do nosso container tem um custo de 6 moedas, né? 6 cifrões. Beleza. E como é que é a área lateral? Olha só. Como é que é a área lateral? É a área dessa face à direita, mais a área dessa face à esquerda. Essas duas faces têm a mesma área, né? E qual é a área dessa face lateral à direita aqui, né? É x, comprimento ou largura, vezes essa altura aqui, né? Então, essa lateral direita aqui, ó, ela tem área x que multiplica 5 sobre x ao quadrado. Eu vou multiplicar isso por 2 porque são duas laterais, a direita e a esquerda, tá? Tá, mas além disso, nós temos essa lateral da frente e quer dizer, a área lateral da frente e a área lateral do fundo. E qual é a área lateral, essa área lateral aqui? Como é um retângulo, né, é o produto da largura pelo comprimento, né? Então, é 2x que multiplica 5 sobre x quadrado. De novo, eu vou multiplicar por 2, porque a área dessa face da frente é igual à área da face do fundo. Tá. Isso aqui vai me dar a área lateral. Eu ainda tenho que multiplicar por 6, que é o custo por metro quadrado. Aqui eu vou fazer as contas, né? Esse x vai cortar com 1x do quadrado. Esse x aqui também vai cortar com 1 dos x ao quadrado, né? Esse 2 vai multiplicar o 5, esse 2 vai multiplicar esse 2, que vai ficar 4, que vai multiplicar esse 5 e vai ficar 20, né? Então, essa parte inicial aqui vai ficar 10 sobre x, essa segunda parte aqui vai ficar 20x, e tudo isso eu vou multiplicar por 6, tá? 10 sobre x mais 20 sobre x vai me dar 30 sobre x, né? Vezes 6 vai me dar 180 sobre x. Então, este é o custo lateral. Olha como é que é dado o custo lateral. É de 180 sobre x. O custo da base é 20x ao quadrado, né? Então, olha que coisa maluca que nós fizemos aqui, né? Todo o custo, tanto o custo da base como o custo lateral, ele foi dado só em termos de x. Isso é muito bom. Por quê? Porque nós sabemos, aqui no cálculo 1, só trabalhar com funções de uma variável só. Por isso que foi importante nós sabermos que o comprimento era 2 vezes a largura e era importante nós sabermos qual é o volume. Com essas duas informações, nós conseguimos, então, deixar o comprimento e a altura só em função de x e, por consequência disso, o custo da base e o custo das laterais, nós também deixamos tudo em função de x. Somando esses dois custos, nós temos o custo total do container, né? Então, o custo total do container vai ser essa soma aqui, ó, 20x quadrado mais 180 sobre x. Este é o custo real para você construir o container. Então, tudo depende do seu x, né? Você pode escolher o seu x, né? Escolhe a largura que você quer, né? Escolhida a largura, você consegue calcular o seu custo, né? Bom, e aí você pode escolher várias larguras, né? Escolhidas diferentes larguras, você vai ter diferentes custos. E é claro que você não quer escolher uma largura qualquer. Se você for levemente esperto, você vai dizer assim, mas qual é a largura que eu tenho que adotar para que o meu custo seja mínimo possível e o volume continue sendo 10? Então é isso que nós vamos fazer agora. Isso significa que nós vamos minimizar esse custo aqui, ou seja, nós vamos aplicar o teste da derivada primeira para valores extremos absolutos, que nós vimos lá no começo, para minimizar essa função aqui. Então, a primeira coisa que nós precisamos fazer é encontrar os números críticos.
Para nós determinarmos os números críticos, nós precisamos da derivada. Vamos lá, vamos derivar essa função. Derivando essa função, bom, é uma função soma, né, uma função polinomial somado com uma função racional, né? São fáceis de derivar essas duas funções aqui. A primeira dá 40x e a derivada da segunda dá menos 180 sobre x ao quadrado. Né? Essas duas derivadas nós já sabemos fazer. Beleza. Tira o mínimo múltiplo comum aqui, vai ficar 40x ao cubo menos 180 sobre x ao quadrado. Aqui eu tenho um 20 e aqui eu também tenho um 20 que eu posso colocar em evidência. E aí vai ficar 20, que multiplica 2x ao cubo menos 9 sobre x ao quadrado. Então essa é a derivada da nossa função custo. Né? Bom, tendo a derivada, nós podemos então determinar os pontos críticos. Um número crítico é quando o denominador for zero, porque daí a derivada não vai existir. Só que isso não nos interessa, né? X igual a zero não vai ser um ponto crítico que nos interessa, porque nós estamos considerando que x é a largura do container, então x é um número positivo. Se você tem largura igual a zero, você não tem um container, né? Você não tem uma figura espacial. Né? E isso não nos interessa. Né? Então, x igual a zero não é um ponto crítico aceitável. O outro ponto crítico que ocorre, é quando essa derivada aqui é igual a zero. Então, nós temos que nos perguntar quando que esse quociente é zero. Observe, x ao quadrado nunca vai ser zero. Nunca vai zerar. Porque nós estamos supondo x maior que zero aqui. Então, esse número aqui, esse x quadrado, é sempre positivo. Esse daqui, o 20, também é positivo. Então, a única forma de nós zerarmos essa derivada é quando esse número aqui, entre parênteses, 2x ao cubo menos 9, for igual a zero. É a única forma de nós anularmos essa nossa derivada. Muito bem. Mas quando que 2x ao cubo menos 9 é igual a zero? Isso é igual a zero quando o x ao cubo for 9,5, né? Passa esse 9 para o outro lado, passa o 2 dividindo, fica isso daqui. E, portanto, o x tem que ser a raiz cúbica de 9,5. Quem gosta de números com vírgula, né? 9,5 é 2,25, né? Então, eu tenho que extrair a raiz cúbica de 2,25. Eu não vou ficar carregando esse monte de vírgula, eu vou continuar carregando esse raiz cúbica de 9 aqui. Não vai ficar muito bonito, mas não vai aparecer um monte de número com vírgula a priori. Né? Muito bem. O que você pode observar? Você vai vir aqui na sua derivada, vai ver nessa derivada aqui, e o que é que você vai observar? Que se você pegar valores menores do que essa raiz cúbica de 9,5, você vai ver que a sua derivada vai ser negativa. Para todo x que for menor que esse ponto crítico, esse número crítico aqui, a derivada é negativa. Por outro lado, para todo número que é maior que o número crítico, a sua derivada vai ser positiva. Bom, então, o que aconteceu? A sua derivada, ela passou de negativa para positiva. As retas tangentes passaram de inclinação negativa para inclinação positiva. O que você tem aqui? Ali você tem um vale, ou seja, você tem um mínimo absoluto, por causa daquele teste que a gente acabou de ver. Né? Então, este número que nós determinamos, esse ponto crítico que nós determinamos, ele na verdade é um valor onde a nossa função custo vai ter o custo mínimo possível. Né? Este ponto crítico, ele vai nos dar um mínimo para o nosso custo. Beleza? Então, você pode vir aqui na função custo, você vem aqui na função custo, substitui o valor de x por raiz cúbica de 9,5, faz os cálculos aqui e você vai encontrar qual é esse custo mínimo. O problema é que o exercício não está pedindo isso, né? O exercício não está pedindo o custo mínimo. Ele está pedindo assim, encontre o custo dos materiais... ele está perguntando o custo dos materiais, eu não calculei. Eu calculei, na verdade, foram as dimensões, né? Então, me desculpe aqui, mas é só voltar aqui na função custo, faz a substituição aqui e você vai encontrar o custo mínimo. O que eu fiz, na verdade, foi encontrar as outras dimensões, né? Quais são as outras dimensões que minimizam o custo, né? Então, o x eu já sei, a largura eu já sei, raiz cúbica de 9 sobre de 9,5, que é aproximadamente 1,31 metros, tá? Como o y é 2 vezes x, eu já sei quem é x, venho aqui, substituo, faço as contas, e isso vai me dar 2,62. Além disso, a altura do nosso container, ele é dado por essa fórmula aqui, né? 5 sobre x ao quadrado, sobre a largura ao quadrado. Então, venho aqui, substituo a largura, faço as contas e encontro 2,91. Então, essas são as três
Essas são as 3 dimensões que minimizam o custo do nosso container. E eu não fiz o cálculo do custo mínimo. Mas como eu já disse para vocês, né? Vem aqui, substitui, você tem o X mais ou menos aqui, né? 1,31 aproximadamente. Substitui aqui, faz as continhas rapidinho e você encontra, então, quem é esse custo mínimo. Beleza? Bom, para finalizar, observações importantes. Aqui, nós calculamos o custo mínimo de um container sem tampa. Um bom exercício para você é considerar que o container tem tampa. Faz o mesmo exercício. Tudo igual. Só que ele tem tampa. O que nós fizemos aqui não tinha tampa. Suponha que ele tenha tampa. Aí você pode pensar, tá, mas a tampa vai ter o custo da base ou vai ter custo da lateral também? Tanto faz. Faz dos dois jeitos. Suponha que a tampa também seja feita do mesmo material da base, depois refaz os cálculos. Faz de novo. Depois você supõe que a tampa tem o mesmo material da lateral. Tá bom? Vê o que acontece. Ou se você preferir também, você pode dizer assim, a tampa vai ter um valor diferente. Né? Vai ter, sei lá, 15 moedas. 15 cifrões vai custar a tampa. Né? Ou 5, tanto faz. Joga um número aí. E aí você refaz os cálculos. Você vai fazer, putz, mas eu vou refazer todos os cálculos, né? Pô, não tem graça. Ah, tem. Tem graça, sabe por quê? Porque como é que você vai aprender a fazer essas coisas? E resolver esses exercícios? É pegar o exercício que eu estou resolvendo aqui para vocês e fazer certas mudanças. Faz mudanças sutis, né? E isso vai te dar exercícios diferentes. A estrutura vai ser toda ela mesma, mas você precisa treinar. Você precisa verificar se você sabe fazer. Porque uma coisa é você me olhar fazendo, outra coisa é você fazer você mesmo, né? Então a minha sugestão é essa. Pega o exercício anterior, né? Pega o primeiro exercício de otimização. O que nós fizemos com o primeiro? Nós fizemos uma pequena mudança, né? Lembra? Ele era um cercado. Aí depois nós colocamos, não, vai ter divisórias ao longo do rio. Beleza. Aí depois eu sugeri para vocês, e se as divisórias não forem ao longo do rio, mas forem perpendiculares ao rio, o que vai acontecer? Né? Depois, minimizamos o custo de uma lata de óleo, que era toda feita do mesmo material. Aí você fala assim, tá, mas e se a tampa for de um material diferente? Se a base for de um material diferente, que é o que aconteceu aqui, né? Então você pode ir variando essas coisas, dar uma variada nessas informações. Por quê? Porque esses são exemplos muito clássicos. São exemplos muito clássicos. Eu vou falar para você, a chance de um exercício desse tipo cair na sua prova é muito grande. Certamente vai cair um exercício de otimização. Não tenha dúvida disso. Seja ele o professor que você tiver. Um exercício de otimização vai cair. E você não pode colocar exercício muito complicado também na hora da prova, senão o aluno se assusta, ele fica ansioso, ele não consegue resolver e tal. Então tem que pensar um pouquinho. Pega esses exercícios, faz pequenas variações nele. Igual eu falei para você, custo, troca o volume, faz um volume maior, um volume menor, e refaça você. Refaça você as contas. Beleza? Ficar com dúvidas? Escreve para mim. Escreva que, na medida do possível, eu tento ajudar você. Enquanto isso, um abraço e eu espero que vocês continuem me vendo nos próximos vídeos.